Parece que nenhuma semana passa sem notícias de a Ucrânia executando ataques bem-sucedidos contra alvos russos no território anexado da Crimeia. Esta semana não foi exceção, com novos detalhes surgindo. Mas o que muitos observadores ainda não captaram sobre essas operações é que a Ucrânia segue uma estratégia deliberada que vai muito além de apenas limpar corredores aéreos para assaltos subsequentes na Crimeia, mirando em vez disso reconquistar toda a península de uma vez. O objetivo da Ucrânia é a eliminação total da influência russa na região. O presidente russo Vladimir Putin fica cada vez mais alarmado à medida que o controle de Moscou sobre a Crimeia enfraquece, tudo graças à astuta estratégia de dois gumes da Ucrânia. Essa abordagem não só degrada as capacidades militares russas, mas também impõe tensões psicológicas e financeiras, forçando a Rússia a minar sua própria posição na península. Fique ligado para descobrir os detalhes dessa estratégia. Se você apoia a Ucrânia, deixe um nos comentários. Os ataques mais recentes da Ucrânia na Crimeia foram particularmente impressionantes. De acordo com um relatório do Kyiv Post de 9 de setembro, a Agência de Inteligência de Defesa da Ucrânia anunciou que forças especiais destruíram 2 radares russos na Crimeia ocupada. Esses sistemas, Podlet e Neboem, caíram bem antes da comemoração da agência em 7 de setembro pelo Dia da Inteligência Militar da Ucrânia, como se a Ucrânia tivesse obrigado a Rússia a disparar fogos de artifício impressionantes em uma saudação relutante. O Podlet, estimado em cerca de 5 milhões de dólares, detecta alvos de baixa altitude, como veículos aéreos não tripulados e mísseis de cruzeiro, enquanto o Neboem, avaliado em até 100 milhões de dólares, serve como um radar multifuncional capaz de detectar aeronaves stealth e mísseis balísticos a longa distância. Ambos os radares destruídos estavam entre os ativos de defesa aérea mais valiosos da Rússia na Crimeia, pois detectam os veículos aéreos não tripulados e aeronaves de baixa altitude que a Ucrânia usa rotineiramente em ataques à península. O golpe no Neboem impressionou especialmente, com a agência afirmando que eliminou o sistema no meio de uma realocação para um novo local. Neutralizar um alvo móvel assim exige coordenação precisa entre inteligência, tecnologia de drones e unidades de operações especiais, destacando a sofisticação das táticas ucranianas. Esses são ataques de precisão contra alvos de alto valor de defesa aérea das forças ocupantes na Crimeia temporariamente tomada. E isso não é uma perda isolada para a Rússia na Crimeia nas últimas semanas. Em 1 de setembro, o Kiev Independent relatou que a inteligência ucraniana destruiu 2 helicópteros Mi-8 na base aérea de Vardiskaya, na Crimeia. Cada helicóptero tem um valor de 20 milhões a 30 milhões de dólares. E destruir ativos tão caros, além de apenas negar operações, é um elemento chave da estratégia da Ucrânia. Esses Mi-8 funcionam não só como transportes, mas também em papéis de reconhecimento e apoio de fogo. Então sua perda corta drasticamente a mobilidade aérea da Rússia na Crimeia. Mais sobre isso já já. No mesmo dia, em meio ao bombardeio, a Ucrânia também afundou o rebocador Buk 2190, que a United 24 Media identificou como pertencente à unidade de sabotagem submarina da Rússia. Este grupo de elite inclui mergulhadores de combate com equipamentos especializados, então perder o navio de apoio deve atrapalhar suas operações. O Buk 2190, estimado em cerca de 5 milhões de dólares, tem um papel crítico em atividades subaquáticas, incluindo a implantação e desminagem de minas, tornando sua destruição uma interrupção na cadeia logística russa no Mar Negro. O padrão aqui fica bem claro. A Ucrânia lança ataques contra múltiplos alvos em um único dia, depois faz uma pausa por um tempo. Dias depois, mais ataques vêm, seguida de outra calmaria, criando a impressão de que cada semana traz novas notícias de ativos russos na Crimeia indo pelos ares. A Ucrânia conquista algo profundamente prático no processo. Cada assalto mira radares na Crimeia ligados a unidades de defesa aérea russas como o S-300 e o S-400.
o S-300 a cerca de 120 milhões de dólares por bateria e o S-400 até 500 milhões de dólares formam a espinha dorsal da rede de defesa aérea russa na Crimeia, e enfraquecê-los abre grandes brechas nas defesas de Moscou. O conceito é bem simples. Em vez de arriscar drones em tentativas diretas de destruir unidades de defesa aérea, uma tática de alto risco propensa à interceptação, a Ucrânia foca em cegá-las. Ao atingir as estações de radar de que essas unidades dependem para detectar e engajar alvos, as defesas aéreas da Crimeia enfraquecem até que reparos restaurem a função. Essa restauração exige não só despesa, mas tempo e recursos técnicos que a Rússia cada vez mais falta em meio a sanções internacionais. No curto prazo, o ataque mais recente da agência, junto com operações recentes na Crimeia, abre caminho para assaltos futuros na península. Isso fica evidente no relatório da Euromaidan Press de 8 de setembro sobre o retorno do drone Bayraktar ao arsenal da Ucrânia. O Bayraktar, uma vez, ancorou a estratégia em evolução de guerra com drones da Ucrânia, embora seu uso tenha diminuído devido a vulnerabilidades contra defesas aéreas russas e guerra eletrônica. O Bayraktar TB2, a cerca de 5 milhões de dólares cada, tem câmeras ópticas e infravermelhas, mais capacidade de carregar mísseis guiados, tornando-o ideal para ataques de precisão em alvos de alto valor. Warzone explicou como isso forçou a Ucrânia a recuar de papéis ofensivos, mudando o foco para a produção doméstica de outros drones. O Bayraktar essencialmente entrou em hibernação de longo prazo, segundo o Warzone em 4 de setembro, mas ressurgiu ultimamente. A Ucrânia o usa novamente contra ativos na Crimeia. Por exemplo, a Ucrânia usou um Bayraktar para destruir um navio rápido russo da frota do Mar Negro no início de setembro. Este navio carregava paraquedistas a caminho da área disputada da Spit de Tendrivskaya. Segundo a Marinha Ucraniana, 7 membros da unidade morreram e outros 4 ficaram feridos no ataque do Bayraktar. O golpe causou não só perdas de pessoal, mas também interrompeu os planos de implantação de paraquedistas da Rússia, destinados a reforçar posições estratégicas na região do Mar Negro. Aqui, a Ucrânia revive uma de suas campanhas de armas mais icônicas, soltando uma enxurrada de ataques com Bayraktar após desmantelar sistematicamente as defesas aéreas russas, de acordo com a Euromaidan Press em 8 de setembro. Com céus limpos e campos de batalha expostos, o retorno dos drones custou à Rússia centenas de tropas e navios navais. Assim, tanto no curto prazo quanto no prático, os ataques sucessivos da Ucrânia na Crimeia servem a um propósito vital. A Ucrânia demole ativos russos, tipicamente alvos relacionados à defesa aérea na Crimeia. Isso abre caminhos para ataques com drones em objetivos mais específicos, como o golpe mencionado do Bayraktar, que matou vários soldados russos. Então o ciclo se repete. Mais defesas aéreas abatidas, mais alvos obliterados. Por exemplo, em 10 de setembro, a Ucrânia disparou um míssil ATACMS, a cerca de 1.500.000 dólares cada, contra um grande depósito de munições na Crimeia, destruindo centenas de toneladas de projéteis de artilharia e mísseis no valor de dezenas de milhões de dólares e paralisando a capacidade de reabastecimento regional da Rússia. Na superfície, este ciclo parece ser a soma da estratégia da Ucrânia. Ele inflige danos contínuos à Rússia enquanto semeia caos na Crimeia e no Mar Negro. Mas a abordagem da Ucrânia vai muito mais fundo. Conteúdo futuro vai revelar como esses ataques se encaixam em um plano de longo prazo para desrussificar a Crimeia, reconquistando a península no final das contas. Este blueprint desmonta as complexidades ao redor da massa de terra e verá a Ucrânia retomar a Crimeia, desde que mantenha o curso e sustente o momento atual. Mas primeiro, algum contexto é necessário. O estrategista que identificou a abordagem da Ucrânia é Paul Warburg,
um analista geopolítico que posta regularmente comentários e teorias sobre os objetivos da Ucrânia na Crimeia via YouTube. Warburg argumenta que entender o manejo de 2 gumes da Ucrânia da Península da Crimeia primeiro exige examinar sua significância para tanto a Rússia quanto a Ucrânia. Há uma razão para esse território disputado, pois tanto ucranianos quanto russos o cobiçam. Para a Rússia, a Crimeia tem um peso simbólico que rivaliza com seu valor estratégico, ao ponto de reter a península se embedar na psique coletiva russa. Isso surgiu de forma stark em 2014 durante a anexação. Segundo a Sky News, esse sucesso gerou o slogan Krim Nash, que significa "A Crimeia é nossa", como um grito de guerra para o patriotismo doméstico. A frase não só reflete orgulho nacional, mas também serve como propaganda potente, fortalecendo o apoio interno às políticas de Putin na Crimeia. O próprio Putin chamou a Crimeia de Terra Sagrada, de acordo com a mesma fonte, mais uma vez destacando o importo simbólico da península para ele e o povo russo. Mais prova vem das ações pós-anexação da Rússia na Crimeia. Putin sempre manteve que a Crimeia deveria sempre ter sido território russo, e ele se pôs a russificar a península o mais thoroughly possível após 2014. Essas jogadas estão entre os fatores que complicam a reconquista da Crimeia, como Warburg nota. A complexidade central vem da tomada da Crimeia pela Rússia da Ucrânia em 2014, durante a qual ela deliberadamente realocou vastos números de russos étnicos para a península para engenhar uma crise humanitária internacional caso a Ucrânia tente recuperar. Em essência, um assalto em grande escala ucraniano para retomar a Crimeia mataria russos étnicos, material que Putin poderia explorar para propaganda. Isso ergue uma barreira moral e política massiva para a Ucrânia, pois qualquer ação militar direta arrisca ser distorcida pela Rússia em um assalto a civis, manchando a imagem global da Ucrânia. Warburg está certo sobre a migração em massa de russos étnicos para a Crimeia. Em 2018, a Radio Free Europe over Radio Liberty relatou que cerca de 247 mil russos se realocaram lá nos 4 anos desde a anexação. Esse influxo veio junto com o êxodo de 140 mil residentes anteriores, na maioria ucranianos ou tártaros da Crimeia. Mais uma vez, tudo tinha intenção deliberada: solidificar o controle simbólico da Rússia na Crimeia enquanto pavimentava o caminho para a crise que Warburg descreve se a Ucrânia buscar reconquista. Assim, assalto direto permanece inviável por essa razão sozinha. Mas outro fator que torna a Crimeia um problema espinhoso para a Ucrânia surge de desafios técnicos ligados a qualquer ofensiva. Mesmo deixando de lado a russificação da península, os pontos de abordagem extremamente estreitos criam grandes dores de cabeça, como Warburg observa. A Crimeia funciona quase como uma ilha em todos os aspectos.